Embora se mantivesse como principal produto de exportação, o café passou a conviver com a crescente diversificação da economia brasileira. O estudo do Produto Interno Bruto, PIB, nas décadas seguintes demonstra isso. A produção agrícola incluía ainda o algodão, o cacau, o fumo, a erva mate e o açúcar. Eram produtos dirigidos para a exportação que tinham grande peso nas economias regionais. A partir de 1933, a indústria também entrou em fase de grande crescimento. Esse momento pode ser explicado por um conjunto de fatores como a utilização plena do parque industrial instalado na década anterior, a atuação de líderes do empresariado nacional que se beneficiaram do corporativismo para conquistar espaços de pressão e de decisão no Congresso e no governo, políticas governamentais de proteção à indústria. Restrição às importações por meio de tarifas alfandegárias, concessão de crédito por meio do Banco do Brasil. Regulamentação do trabalho e implantação de uma infraestrutura industrial voltada para a produção de ferro, aço, energia elétrica e petróleo. A educação sempre foi uma preocupação para os vitoriosos de 1930. Desde o início, seu objetivo era a formação de uma elite mais ampla e intelectualmente mais preparada. A partir de 1930, as medidas tendiam a criar um sistema educativo. Outra tendência era a promoção da educação no sentido centro-periferia, isto é, do governo federal para os estados. Como as demais áreas, a educação também deveria entrar na linha geral de centralização. Um marco nesse sentido foi a criação do Ministério da Educação e Saúde, em novembro de 1930. Francisco Campos foi nomeado para esse ministério. A entrada do Estado na área educacional mexeu com diversos interesses. Um deles foi o da Igreja Católica, que possuía uma ampla rede de escolas em todo o país. A Igreja quis interferir nos rumos que o novo ministério ia traçar. Disputando com os católicos, um grupo de educadores lançou o movimento da Escola Nova. Anísio Teixeira e Fernando de Azevedo estavam nesse grupo. O conflito entre os católicos e os entusiastas da Escola Nova se agravou em 1935. Os partidários da Escola Nova criaram a Universidade do Distrito Federal, com o apoio de seu prefeito Pedro Ernesto. Em 1934, o mineiro Gustavo Capanema assumiu o Ministério da Educação. Nos 11 anos seguintes, definiu as diretrizes que orientariam o sistema educacional brasileiro até o início dos anos de 1960. Nesse período, em termos gerais, investiu-se na formação de uma elite capaz de comandar a nação. Em 1935, a Universidade do Distrito Federal foi fundada. Seu objetivo era fixar um padrão nacional para o ensino superior. Em 1937 foi criada a Universidade do Brasil, atual Universidade Federal do Rio de Janeiro. O projeto concorrente era o da Universidade de São Paulo, fundada pela elite paulista em 1934. Seu objetivo era marcar a liderança de São Paulo, mesmo após a derrota sofrida em 1932. A USP foi bem sucedida. A UDF, acusada de abrigar comunistas, foi extinta em 1939 e teve parte de seus quadros absorvida pela Universidade do Brasil. Não foi só com o ensino que o ministro Capanema se preocupou. Por sua iniciativa, intelectuais de tendências diferentes participaram de projetos patrocinados pelo Estado. A finalidade desses projetos era a construção de uma identidade nacional. Podemos citar como exemplos a criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e a construção do edifício sede do Ministério da Educação, marco da arquitetura moderna brasileira. O arquiteto Oscar Niemeyer e o pintor Cândido Portinari participaram do projeto do edifício sede. A reconstitucionalização foi o principal ponto da discórdia entre os diferentes grupos políticos vitoriosos da Revolução de Outubro de 1930. Esses grupos tinham projetos diferentes para o país.